Chegámos à aula número 7 do curso básico. Na aula anterior já pintámos o nosso primeiro quadro. Hoje vamos pintar uma flor. Com essa flor, nós vamos retomar os conceitos básicos, sim, mas vamos focar essencialmente na questão da forma. Entender a forma para a simplificar e conseguir fazer quadros mais simples e equilibrados. Vamos a isso. Neste tutorial vou rever grande parte dos conceitos das aulas anteriores, mas vamos dedicar mais algum cuidado a avaliar a forma dos objetos, para decidir como é que os colocamos numa tela e como é que os passamos para a fase da pintura. Para este exercício, escolhi esta flor, porque é um excelente exemplo de como se constrói a forma e a cor da pintura. Antes de começar a fazer o desenho, temos de refletir sobre aquilo que estamos a ver. O passo da observação não pode ser desprezado, seja qual for o objeto ou o tema que vamos pintar. Vamos então olhar para esta flor para encontrar as formas e as cores que a caracterizam. Vamos ignorar os detalhes, concentrando-nos nas formas genéricas e na lógica da estrutura. Seria inviável tentar desenhar e pintar cada uma das pétalas com a forma e na posição exatas. Observe, por exemplo, esta árvore. Alguém, no seu perfeito juízo, tentaria pintar com 100% de rigor todas as folhas que a árvore possui? Temos que olhar para o todo e encontrar a lógica da estrutura que define a forma e o volume da árvore. No caso da nossa flor, apesar de ser mais simples, temos de fazer o mesmo. O conjunto das pétalas pode ser representado por uma forma redonda, que pela sua posição deve desenhar-se como uma oval. Como podemos observar, o centro da flor está posicionado visualmente um pouco para a esquerda. É isso que vamos fazer. Com estas duas formas, temos toda a lógica da estrutura. Com base na análise que fizemos, podemos partir para o desenho com mais confiança. Sabemos que todas as pétalas têm origem no centro e ocupam uma área circular com a forma ovalada. Com esta informação, podemos desenhar a totalidade das pétalas de forma lógica e equilibrada, sem necessidade de olhar novamente para a foto de referência. Não precisamos. Depois, podemos avaliar que outro tipo de elementos devemos considerar para completar a estrutura. Por exemplo, temos esta área redonda dentro do olho da flor que podemos assinalar. O caule, que tem origem no centro da flor, da parte de trás, é muito importante, uma vez que ele suporta a flor e determina a forma como estamos a ver. Podia desde já começar a fase da pintura, mas antes disso, posso desenhar as pétalas, utilizando a lógica encontrada inicialmente. Não preciso de olhar para a foto, pois sei qual a forma genérica das pétalas e vou seguir a estrutura construída. Ao colocar as pétalas, fico com a ideia da densidade que as pétalas ocupam na tela. Posso comparar com o modelo, agora sim, volto a observar, e posso colocar mais algumas pétalas. Ou até retirar algumas. Nesta altura, posso marcar algumas das folhas verdes que fazem parte da planta. Depois de desenhar o caule, decidi colocar mais uma pétala junto ao caule. Vejo que é relevante. Não dei qualquer importância aos detalhes. Por exemplo, não quero saber quantas pétalas tem a flor e não quero saber como é exatamente cada uma. No entanto, tenho tudo o que preciso para pintar. E perguntam vocês, por onde começamos? Vamos começar pelo fundo. Nesta flor, e em muitos outros temas, sobretudo de natureza, é importante começar por pintar o fundo. A razão fundamental é que, depois de pintar as pétalas, seria muito difícil pintar as zonas de fundo muito pequenas, próximas das pétalas. A probabilidade de misturar a cor sem querermos seria muito grande. Num dos tutoriais que vou lançar sobre as mais importantes técnicas da pintura a óleo, vou falar mais sobre a questão do fundo. Por isso, ativa o sininho para saberes quando é que este vídeo vai estar disponível para ti. Vou então pintar o fundo com um tom azul muito claro. Uma camada fina, com muita essência de trebentina, para que o fundo seque rapidamente e me permita pintar as pétalas sem esperar muito tempo. Ao pintar as pétalas, não fui muito rigoroso em seguir as linhas traçadas, porque posso modificá-las depois de as pintar. Lembram-se que podia nem sequer fazer os riscos? Vou pintar as pétalas de forma livre, seguindo a lógica da estrutura a partir do centro. Mais do que os riscos, estou a olhar para as zonas brancas que não estão pintadas com o azul do fundo. Mas posso até pintar por cima do fundo azul,
que já secou. Estou a fazer, nesta fase, novamente a avaliação da densidade das pétalas, agora com cor. E se quiser, posso ajustar. Agora, tal como no desenho, vou pintar o olho da flor. Como a cor que estou a utilizar é uma cor mais escura, sobrepõe-se facilmente ao amarelo das pétalas que pintei livremente e a forma circular fica bem definida. Para a definição dos volumes através das sombras, que deve ser efetuada numa fase inicial da pintura, como sabem, temos que olhar para o nosso modelo. Vamos pintar com uma cor de laranja as pétalas que estão na zona que vemos com sombra. Ainda não olhei para as pétalas em si, individualmente. Estou a identificar a zona das sombras. Vou agora pintar o centro do olho da flor. Coloco um verde na zona, misturando na própria tela mais amarelo para as zonas de luz e juntando o azul para as ligeiras zonas de sombra desse olho. Com o amarelo mais vivo, destaco algumas pétalas que estão nas zonas mais luminosas da flor. Finalmente chegou a hora de olhar para o detalhe. Então, será que vou agora pintar cada uma das pétalas uma a uma? Não. Vou olhar para o modelo e decidir quais são os detalhes mais relevantes, que me impactam mais e que, quanto a mim, definem a personalidade desta flor. Olho para as zonas das pétalas à esquerda do caule. Achei curiosa a diferença de luz e sombra que existe nas próprias pétalas. Vou pintar esta característica. Aqui, posso dizer que estou a seguir com mais algum rigor o que observo no modelo, para incorporar na pintura alguma característica que julguei importante destacar. Completo esta fase com a pintura das folhas, mais uma vez sinalizando com verde, mas sem olhar para o detalhe. Tenho a minha base da pintura, já com as formas, os volumes e as cores que definem a flor. Demorei menos de 25 minutos para chegar aqui. Agora, posso gastar o tempo que quiser para levar a pintura até ao nível que me satisfaça. Posso voltar ao fundo para redefinir os contornos das folhas, aperfeiçoando, por exemplo, os bicos das pétalas. A vantagem de ter uma camada de fundo prévia sente-se agora, pois apenas pinto os ajustes que preciso. O resto do fundo já tem azul suficiente para ficar assim. Posso voltar ao fundo depois, não uma vez, mas as vezes que precisar. O mesmo com a flor. Tenho sempre a oportunidade de voltar à flor para dar mais luz às zonas de luz, aumentar o contraste entre as zonas de luz e sombra, etc. É a evolução da pintura que te vai dando informação sobre a necessidade que sentes em equilibrar a tua obra. Não vou concluir toda a pintura neste vídeo. O objetivo não é mostrar-te como eu terminaria a obra, mas sim ensinar-te a pensar para poderes construir as bases de qualquer pintura. Podem voltar às folhas verdes e, olhando para o modelo, dar algumas ideias sobre as nervuras dessas folhas. Posso também dedicar mais atenção ao olho da flor, destacando as zonas das sombras para dar volume. Uma flor, uma árvore, uma floresta, um campo de trigo ou erva. A abordagem é a mesma. Compreender a estrutura e a lógica é fundamental para enquadrar o tema, permitindo passar para a fase da pintura com mais confiança. Em cada passo, podemos avaliar se pintamos ou não os detalhes. Decidimos o tempo que vamos dedicar à pintura, o estilo que vamos utilizar e quando é que damos a obra por concluída. Não copies, cria, experimenta e decide. Só assim desenvolves o teu estilo. Obrigado. Chegamos então ao fim da aula número 7, onde vos falei um pouco mais sobre a questão da forma. Na próxima aula, o tema será a cor. E vamos aproveitar uma paisagem para vos mostrar como é que funciona a perspectiva atmosférica. Não percam que é muito interessante. Bem, e com estas aulas estamos a completar um pouco a questão prática de como é que se utilizam os conceitos de que falámos durante todo o curso. Se não viste as aulas do curso, deixo-te aqui um link para teres acesso a esse conteúdo e não perderes nenhuma aula. Se gostaste desta aula, dá o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho para não perderes nenhuma das aulas que vou fazer para ti. Já agora, diverte-te a pintar, a desenhar e um último conselho, que sejas muito feliz. Obrigado.